tem nada a ver com o transformado de Laplace, tá. O Laplace só foi um grande cientista, né. Eu vou explicar para campo elétrico a equação de Laplace. A equação de Laplace simplesmente é a segunda derivada de uma grandeza igual a zero. Isso é a equação de Laplace. Tá? Poderia ser a segunda derivada da temperatura igual a zero, a segunda derivada do potencial elétrico igual a zero, né? E ela é representada assim como, né, segunda derivada é esse nabla de ponta cabeça lá de cálculo 3, né? De alguma variável, pode ser t, igual a zero. Tá? A concavidade é nula. Então, isso quer dizer que a variação, em termos a concavidade da temperatura é nula, né, dentro, por exemplo, de uma placa que você está analisando, né? Só isso, tá? Agora, só que aqui tem concavidade em x e y, tá? Então você vai ter, na verdade, a derivada segunda de t em relação a x, mais a derivada segunda de t em relação a y igual a zero, tá? Então, em duas dimensões, não é em uma dimensão só. É por isso que agora nós estamos vendo EDPs, tá? Não é mais EDO. Aqui depende de x e de y. Antes só dependia ou só de x, ou só de y, ou só do tempo. Claro que aqui ela pode depender de x, y e z. Tá? Inclusive esse símbolo nabla aqui, ó, que é esse triângulo de ponta cabeça, ele tem tudo a ver com 3 dimensões e não com 2, apesar da gente usar ele para 2 também, né? Porque, ó, como se fosse x, y e z, por isso que é um triângulo. Não sei se isso é verdade, uma vez me contaram essa história e eu acreditei, tá? Então ele diz aqui, ó, derivada segunda em todas as... E o nabla, né? O que que significa o nabla? O nabla é derivada em relação a x, derivada em relação a y e derivada em relação a z, né? Se é só em duas dimensões, só faz em relação a x e y. Aqui é quadrado também, tá? E ele é derivada segunda porque esse nabla está elevado ao quadrado. Tá? Tem um 2 ali em cima, então ele quer dizer derivada segunda. Engraçado que derivada segunda não tem nada a ver com derivada ao quadrado. É derivada da derivada. É derivada feita duas vezes, né? E também vocês vão ver que isso aqui também não é um quadrado. Também é a mesma coisa que esse símbolo aqui da derivada. É derivada da derivada e não ao quadrado. Bom, comecemos com um exemplo prático. Eu acho sempre melhor começar com um exemplo prático, né? Toda carga elétrica gera um campo elétrico no seu entorno, né? Vocês se lembram, inclusive, que esse campo elétrico tinha uma equação para ele, que era E igual a 1 sobre 4π ε0, né? Esse ε0 era uma constante, vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Quanto mais longe da carga, menor é o campo elétrico que eu sinto dela. Coisas semelhantes acontecem com o planeta, né, ou com os objetos, né. Vou pegar o planeta gera um campo gravitacional. A diferença é que o campo gravitacional ele é só de atração, não existe, até hoje, pelo menos, não se provou algum campo gravitacional de repulsão, mas é um campo gravitacional e dada por uma fórmula muito parecida, né. Esse campo gravitacional, ele também é uma constante, que eu não me lembro mais, né, mas aqui é uma constante, tal como é aqui, né, vezes a massa dividido pela distância ao quadrado, algo muito semelhante. Eu também posso imaginar a carga como uma temperatura. Se eu tenho uma temperatura muito quente, o que que acontece aqui? O calor, ele sai da carga, né, a energia térmica sai da carga para o meio ambiente. Se eu tenho uma carga muito fria, né, um objeto muito frio, o calor sai do ambiente e vem para a carga. Tranquilo de entender. Então existem várias analogias, né? Vejam que essa grandeza campo é um vetor, né? Então, apesar de ao longo de um círculo o módulo ser igual,
né? Aqui ela só tem direção Y, aqui só tem direção X, e aqui tem direção X e Y. O módulo é o mesmo, mas a componente em X e Y muda, né? Mas de forma, claro que neste caso a gente tem a graça, né, do módulo sempre ser o mesmo, que é EX ao quadrado mais EY ao quadrado. Muda a direção e o sentido. Bom, e se eu tenho cargas positivas e negativas, é como colocar um objeto quente e um frio, né? A energia térmica vai de um para o outro, né? Se eu tenho dois quentes, né, não tem como ir energia desse para esse, né? A energia vai toda se desviar para o ambiente. Isso é bastante intuitivo, bastante fácil de entender, né? E o campo elétrico aqui é o resultado da soma do campo elétrico que a carga 1 faz mais que a carga 2 faz. Então, eu vou ter um campo elétrico resultante aqui só para cima, né? É como se fosse pegar aqui nesse ponto, né? Tem o campo que essa faz, o campo que essa outra faz, e o campo resultante é um campo aqui para cima. Muito fácil de entender. Intuitivo, pelo menos. Às vezes eu quero criar um campo uniforme. Eu poderia imaginar que aqui eu tenho o sol batendo numa parede, esquentando a parede, e aqui eu tenho uma outra parede e quero saber a distribuição de temperatura aqui no meio, né? Eu posso imaginar também uma bateria que está alimentando um capacitor e o carregou. Então, aqui eu tenho um conjunto de cargas positivas que vieram da bateria, negativas aqui. E se eu tenho um conjunto de cargas positivas aqui, um conjunto de cargas negativas lá, vai se criar automaticamente um campo elétrico, né, que nasce nas cargas positivas e morre nas negativas. Tal como a gente mostrou aqui, né? Vejam aqui no ladinho, né? Nasce nas positivas e morre nas negativas. Bom, esse mesmo capacitor eu desenhei aqui do lado, só para mostrar que aqui é uma bateria de 100 volts, não de 12 volts, tá? Baita bateria, deve ser do Tesla, essa bateria. Então, eu tenho a diferença de potencial de 100 volts aqui. Normalmente, trabalhar com diferença é muito difícil, né? Muito difícil, muito chato. Então, você diz que aqui você tem 0 volts, né? Pode ser qualquer potencial, mas você diz que ali é 0, né? Se a diferença é de 100, é porque aqui tem 100. Tá? E conforme você vem vindo para cá, esse potencial vai diminuindo. Ó. Essas aqui são linhas equipotenciais que vocês viram lá em Física 3. Ó. Se eu fizer um gráfico, então, dessa grandeza potencial elétrico, né, e esse potencial ele não é um vetor, ele não aponta para lugar nenhum, tá? Ele começa com 100 e termina com 0 volts, aqui nessa linha, ó. Veja que se eu fizer a análise dessa linha, eu já percebo que a derivada segunda do potencial com relação a x dá igual a 0, né? Qual que é a concavidade dessa reta? 0. Então, atendeu a equação de Laplace, né? A equação de Laplace diz que a derivada segunda no espaço, veja bem, é no espaço, fiz os 3 pontinhos aqui de x, y e z, já para, ó, ligar, nunca é no tempo, é sempre no espaço, né? O nabla é sempre no espaço, né, do potencial igual a 0, né? Isso aqui é a equação de Laplace. Beleza, vamos tentar entender ela um pouco melhor ainda, e da onde saiu esse potencial, né? Bom, o potencial é uma artimanha que a gente tem para resolver problemas usando equações diferenciais. Às vezes, os potenciais têm significado físico, ajuda muito para nós, engenheiros, interpretar. Agora, quando eles não têm significado físico, aí é difícil, e a gente tem que usar do mesmo jeito. Nem sempre eles têm, nesse caso tem. Tá? Vamos trabalhar um pouquinho mais agora com potencial no sentido de energia potencial. Bevilacqua e Donda, o que é uma energia potencial que seja gravitacional? O que você vai explicar para o cara? Ei, qual que é a diferença de energia cinética e energia potencial? Energia cinética é de movimento, né? Tem a ver com Perfeito. movimento. A
potencial, como é que eu ia explicar para eles? Tem potencial gravitacional, tem potencial elástica da mola, né? E agora eu disse que tem potencial elétrica também. Mas o que é potencial? Então, eu ia explicar por meio desse potencial. Então, tipo, ela é uma potência, né? É assim dizer. Não sei como é que Não, eu ia não é, explicar. não é, não é. Não? Então eu Não é falei uma errado. potência, não é uma potência, tá? Apesar do nome ser parecido, né? Me diga uma coisa, vamos pegar uma usina elétrica. A gente armazena energia antes de fazer girar o eixo do gerador ou a gente só toca a ficha conforme a água vem na correnteza? Não Tipo, entendi a pergunta, professor. se faltar chuva durante um mês, as hidrelétricas, a Itaipu vai deixar de gerar ou não? Não. Não. Então ela armazena energia de alguma forma. Como a Itaipu faz para armazenar energia? Não tenho ideia, professor. Tá, ela fez a barragem para quê? Ah, entendi. Ela armazena energia. Energia potencial é uma forma de armazenar energia. Né? O que é uma. Ah, essa pessoa tem potencial. Quer dizer que ela não fez nada ainda, mas ela pode fazer alguma coisa. Tá? Esse país tem potencial. Quer dizer que ele pode fazer muita coisa, mas não fez nada. Mas tem potencial. Tem que transformar a energia potencial em cinética. O potencial é nesse sentido, então. Entendi, entendi. Potencial no sentido de poder se transformar numa outra forma de energia, né? Claro que a cinética também pode, mas potencial é que não está fazendo nada, está armazenada só. Tá? Então, quando eu pego uma bola, né, e levo ela para cima de um barranco, ela tem uma energia potencial. Não é a bola que tem, né? É o sistema todo, né? O planeta mais a bola, né? É como se eu esticasse uma mola. Tá? Aí, no que eu solto a mola, ela vem. Tá? Então, eu dei energia potencial para o sistema planeta bola. No que eu largar, essa energia potencial se transforma em energia cinética. Tá? Assim como a bola vem um pouco para baixo, o planeta vai um pouquinho para cima. Claro que proporcional, né? Inversamente proporcional às suas massas. A mesma coisa quando você pega uma carga, né? Essa carga positiva, ela tende a se aproximar, né? Se eu largar uma carga aqui nesse campo elétrico, ela tende a se aproximar dessa placa negativa. Né? Não estou nem pensando em gravidade agora. Se eu fizer o trabalho contrário, eu estou dando energia potencial para essa carga. Tá? Porque eu estou trabalhando ao contrário, igual levando o peso, né, morro acima. Né? Eu estou fornecendo energia potencial para o sistema e aqui eu estou fornecendo energia potencial para esse sistema aqui. Tá? Então, energia potencial é aquela energia que é armazenada. Né? Só isso. Bom, e agora vamos começar a nossa modelagem com equações diferenciais parciais. Né? Para isso, eu tenho que conhecer algumas equações que modelam o sistema elétrico aqui. Né? O primeiro é divergente do campo elétrico igual a densidade volumétrica de carga sobre a constante de permissividade. Não entendi nada. Não entendi nada. Isso aqui eu tenho certeza que é parecido com um divergente. Eu poderia botar uma seta aqui em cima também. Divergente do fluxo, né? Você já deve estar trabalhando com calor, né? Divergente do fluxo de calor é igual a uma constante. Poderia dizer isso também. Tá? O é igual a uma fonte de calor. É igual a uma fonte de calor. Bom, primeiro, sem mais delongas, o que é um divergente? Bevilacqua, se eu tenho uma opinião divergente de você, quer dizer que as nossas opiniões não são iguais. Agora, o divergente de um fluxo, o que é? Bom, quer dizer o seguinte, se eu tenho uma superfície aqui e está passando um fluxo aqui nessa superfície, meu Deus, vamos desenhar de novo, que aqui está muito feio. Pega esse aqui, ó. Pega esse aqui.
O divergente das linhas de fluxo nessa superfície azul desenhada é zero. Por quê? Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas entram nessa superfície. Essa não entra e essa não entra. E quantas linhas que saem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não importa se elas estão alargando. Não importa se elas estão se distanciando uma da outra. O número de linhas que entra é igual ao número de linhas que saem. Logo, o divergente desse campo, que pode ser elétrico, né? Isso é produto escalar, tá? É igual a zero. Eu tenho uma carga aqui, né? Uma carga positiva, porque está tudo saindo dela, né? Pode ser um feixe luminoso, pode ser o que for, tá? Eu estou trabalhando com carga elétrica agora. Se eu pegar a mesma carga e colocar aqui, ó, dentro da superfície agora, né? Essa superfície é 3D, tá? É como se fosse um feijão ali. Eu não vou contar quantas linhas estão saindo, mas só tem linha saindo. Então, eu sei que o divergente de E é maior do que zero. Quando as linhas estão saindo é maior, quando estão entrando é menor. Tá? É igual a densidade volumétrica de carga dividido por uma constante aqui do meio, tá? Que pode ser ε0, como pode ser outro epsilon. Se for o ar, é ε0. É o valor que é conhecido, 8,85 vezes 10 a menos 12 farads por metro. Tá? O ρV, eu falo em densidade volumétrica de cargas. O que é isso? É o total de cargas dividido pelo volume, só isso. Coulombs por metro cúbico. Agora, num capacitor, né? Num capacitor eu tenho uma placa carregada com cargas positivas, outra placa carregada com cargas negativas. E aqui no meio eu tenho um isolante. E a quantidade de cargas positivas aqui no isolante é igual a de cargas negativas. Então, aqui dentro do isolante, veja que aqui vai ter um campo elétrico criado por essas placas. Eu vou voltar no desenho anterior, que acho que vai ser mais fácil. Aqui, ó. Aqui no isolante, aqui onde tem o campo elétrico, qual que é o divergente do campo elétrico? Zero. Porque o número de linhas que entram nessa superfície que eu vou desenhar aqui é igual ao número de linhas que saem. Então, o divergente do campo elétrico no meio do capacitor é zero. Eu poderia imaginar isso como uma parede quente e uma parede fria, e aqui o isopor. Tá? Vai ter fluxo de calor, porque o isopor não é um isolante perfeito, tá? Mas o divergente do fluxo de calor é zero. Né? A quantidade de linhas de calor que entra é igual à quantidade de linhas de calor que saem. Bom, e assim é que eu começo a vida, né? O divergente do campo elétrico igual a zero. E eu sei mais uma fórmula lá da eletricidade, que o campo elétrico é igual a menos o gradiente do potencial elétrico. Então, no lugar do campo elétrico, eu vou colocar menos o gradiente do potencial elétrico. Por quê? Porque aqui eu trabalho com vetor. Vetor é difícil, tem componente, e esse aqui é um escalar. É muito mais fácil, tá? Só que agora, cuida que isso não é quadrado, isso é derivada segunda, né? Parece um quadrado, né? Então, o divergente do gradiente, né? Isso aqui, na verdade, é divergente do gradiente de V igual a zero. Ele é representado por esse nabla ao quadrado, tá? Mas que não tem nada a ver com nabla vezes nabla. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Tá? Em duas dimensões, tá? Vamos ver quanto que é o gradiente de V, né? O gradiente de V é dV
com relação a x e mais dv com relação a yj, né? Estou fazendo em 2 dimensões. Agora eu vou aplicar o gradiente aqui nesse cara, né? Bom, esse aqui é o campo elétrico agora, tá? Esse é o campo elétrico. Agora eu vou aplicar o gradiente nele. Como é que eu faço para aplicar o gradiente? Eu pego este cara aqui, derivo com relação a x, né? Mais este cara aqui e derivo com relação a y. Tá? Então, eu sei que o gradiente de E é igual a derivada de EX com relação a X, mais derivada de EY com relação a Y. Tá? Bom, EX é só ver. Esse aqui é o EX, tá? Esse aqui é o EY. Pronto, aqui vai ficar igual ao que está lá em cima, tá? Essa aqui é EDP, equação diferencial parcial de Laplace 2D. Se fosse 3D, mais potencial, derivado de segundo potencial com relação a Z. Se fosse em 4D, você inventava aí um W, tá? Mas não vamos tão longe, né? Vamos ficar só nas nossas 3 dimensões espaciais. Bom, agora que o bicho começa a pegar, né? Eu até entendo, né? Em 1D foi moleza, né? Em 1D, como a gente fez aqui, né? Aqui a gente resolveu para 1D. 1D. Né? Foi fácil de entender para 1D. Depois, a gente vem com o novo desafio, 2D, né? Por quê? 1D chega a ser uma EDO, não é nem uma EDP. 2D é a primeira EDP. Como é que eu faço para encontrar a solução disso daqui? Bom, nós estamos já numa matemática mais avançada, né? Então a gente tem que... Tudo é um pouco mais pensado e não receitinha pronta. Uma das soluções clássicas é você imaginar que o potencial, né? Então você tem um capacitor, né? Vou desenhar aqui o isolante do capacitor. Aqui você tem a placa positiva, aqui a placa negativa. Tá? Você tem vários pontos, né? X e Y aqui. Então o potencial vai depender do ponto X e Y. Tá? Então esse V é um V de X e de Y. E você vai dizer que este V, ele é o produto de 2 funções, uma que só depende de x e uma que só depende de y. Tá? Isso pode ajudar, é uma suposição. Agora, supondo que o v de x e y é o produto de 2 funções, uma de x e uma de y, é que eu vou buscar essa solução. Como? Tá? Eu vou colocar essa solução que eu inventei dentro dessa equação. Tá? Derivada desse v com relação a x, derivada segunda, né? Faltou um 2 aqui. Derivada segunda, com relação a x, vai ser esse x duas linhas vezes y. O y, que é só de y, é tratado como constante. Quando eu faço com relação a y, eu derivo só a função de y e a de x não faz nada, deixa como constante. Por fim, você passa essa aqui para o lado de lá e vai ver que isso é verdade quando a derivada segunda da função de x, aqui é x de x sobre x de x, é igual a y de y derivado 2 vezes sobre y negativo. Tá? Você vai ver que isso é verdade quando isto aqui ocorre. Bom, só tem um jeito de uma função de x dividida por outra função de x ser igual a uma função de y dividido por outra função de y. Que quando eu divido ambas, somem os x e somem os y. Né? Só tem um jeito de uma função de x ser igual a uma função de y.
quando não tem x nem y. Então, só tem esse sigma é uma constante. Então, isso só é a verdade quando ambos forem iguais a sigma. Muito bem. Mas daí você vai perguntar, esse sigma é maior que zero, ele é igual? Seria bom se ele fosse igual a zero, né? Ou esse sigma é menor do que zero? A segunda opção é menor do que zero e a terceira igual. Bom, se esse sigma for igual a zero, é o melhor dos mundos, né? Daí eu tenho x duas linhas igual a zero no que eu passo para lá, e y duas linhas igual a zero. Né? Aí fica fácil, né? Daí eu fico com aquela equação de reta que nós já tínhamos achado lá. Para o caso 1D deu certo, sim. Para o caso 1D, o sigma era igual a zero. Agora, se o sigma for maior do que zero, aí eu tenho soluções mais complexas, né? Não com números complexos, mas mais complexas. Você vai ter que começar o que derivado duas vezes, vou começar com y, duas vezes dividido por ele mesmo vai dar uma constante negativa. Ou melhor, você pode pensar assim, o que derivado duas vezes é menos uma constante vezes ele mesmo? Bom, é na y é que não é. Mas seno e cosseno pode. Né? Imagine y igual a... Eu vou fazer, não vou fazer à mão, né? Mas eu vou fazer aqui com vocês. Y de y, y de yzinho, né? É igual a, vou fazer a vezes seno de y. Esse a aqui, ele fica em azul, porque ele pensa que é amperes. Só vir para cá e dizer para ele, cara, isso é uma constante. Então, vou colocar aqui. Constante. Aí ele vai reclamar com você porque essa constante não tem valor. Eu poderia também colocar de outra forma, mas deixa assim. Agora eu vou achar a derivada segunda com relação a y de y de y. Só para ver se dá menos uma constante. Olha, eu fiz derivada primeiro, né? Deveria ter feito segunda. Mas de fato deu, e essa constante é menos 1. Tá? Mas e se fosse cosseno? Às vezes isso também dava certo, né? Também deu. Então, vou tentar colocar a soma das duas. Então, vou ter que colocar A seno de y mais B cosseno. E esse B eu vou ter que... Até que ele funcionou legal assim, né? Fica mais bonito se define como constante. Vamos definir ele como constante. Pronto. Então, o seno mais o cosseno também ficou, né? Vejam que aqui ficou menos A seno de y menos B. Eu posso até colocar esse menos em evidência, né? Daí fica mais fácil ainda. Deixa eu ver se dá certo colocando aqui factor. Olha aqui, ó, o menos ficou aqui na frente. Então, este cara aqui, ó, ele é igual àquele vezes uma constante aqui que vale menos 1 nesse caso, né? Mas ali estava sigma genérico. Então, tá certo, tá legal. Né? Eu posso supor que y é igual a c seno, né, de raiz de gama y mais d gama y. Tá?
nós não colocamos aquela raiz de sigma, né? Eu vou colocar aqui agora, vamos apagar isso aqui, já que a gente já viu que é a soma, né? Tem que ser todas as soluções possíveis. Aqui eu vou colocar raiz, raiz de sigma. Esse raiz vai para fora quando é derivado, tá? Olha aqui, ó, agora o 1 virou menos sigma, que era bem o que eu esperava. Né? Então, tá legal, tá legal. Eu fui partir da esperteza, né, que eu sabia, a derivada primeira era x, a segunda é seno e cosseno, não tem, né? Agora, o problema é que eu não sei a derivada segunda quando o sigma é positivo, mas daí eu posso usar a transformada de Laplace também, né? Que tal eu fazer assim, ó, s ao quadrado x igual a x? Isso seria uma boa ideia. Na verdade, eu estou resolvendo uma EDO, né? Poderia ter usado desde o começo o Laplace, né? Vou usar aqui, ó, s ao quadrado x igual a sigma x. X que multiplica s ao quadrado menos sigma igual a zero. Agora eu vou... Uma das formas disso dar zero é x igual a zero, não é a solução que me interessa. Né? A solução que me interessa são os x diferentes de zero. Aqui eu vou encontrar s igual a mais ou menos raiz de sigma. Né? Daí isso aqui dá igual a zero. Só que não me ajudou nada aqui em encontrar esse x, né? Bom, então eu vou ter que ir para o velho método aqui de solução, né? Porque eu colocar x igual a zero não me ajudou em nada, tá? Por aqui não saiu a EDO. Eu vou ter que ficar esperto, tal como fiquei aqui no mesmo sentido. Eu vou fazer o seguinte, e se eu agora colocar aqui, só que agora eu vou trabalhar com x, tá? Ó. Eu tive uma iluminação agora. Eu sei que esse não vai dar certo, né? Porque esse vai dar o menos ali na frente. E aqui talvez eu chame de C e D, né? C e D. E aqui eu vou derivar, claro, com relação a x. Pronto, deu a mesma coisa, né? Só que não é isso que eu quero. Eu quero que seja um mais aqui na frente. A minha iluminação vai ser o seguinte, e se eu trabalhasse com grandezas hiperbólicas? Ah, daí eu descubro que dá a mesma coisa, tá? É uma iluminação, é uma iluminação. Então, eu verifiquei que a derivada segunda é igual a delta, né? Isso não é muito difícil também de ter essa iluminação, porque nós podemos fazer a derivada do seno hiperbólico e ver quanto que dá, né? A derivada do seno e do cosseno. Vamos lá, Ctrl Shift D, né, de x, vamos colocar seno. A gente não está tão acostumado a trabalhar com seno hiperbólico, por isso que se assusta, ó. Agora, a derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico. Até aqui está se comportando muito bem. Né? E agora vamos ver qual que é a derivada do cosseno. Será que é o menos seno? Certamente não, porque senão ia dar a mesma coisa, né? Não, a derivada do cosseno é o seno. Então, quando eu trabalho com derivadas de seno e cossenos hiperbólicos,
não vem aquele fator menos, tá? Por isso, né, que eu já deveria ter iluminação. Opa, se não tem o menos, então não é seno circular, é seno hiperbólico. Muito bem. Encontrei o x, né, a grandeza x de x e y de y. E é a multiplicação dos dois que é a solução. Tá? Eu poderia, se eu considerar o sigma maior do que zero, eu chego nessas equações. Se eu considerar o sigma menor do que zero, eu chego nessas equações. Tá? Só que, vejam que com o sigma menor do que zero, naturalmente, né, tem que ter o menos aqui dentro da raiz. Senão, meu amigo, vai cair num campo complexo, né? E a gente está trabalhando com grandezas reais aqui. Então, isso aqui vai acabar ficando positivo. Tá? Essas duas soluções, elas são equivalentes, né? Eu vou explicar só essa daqui. Essa aqui e a segunda já, né? Essa terceira aqui, eu não vou explicar, mas vejam que a solução ela é muito parecida, né? Apenas troca onde está o hiperbólico ou não. Bom, vamos à nossa situação problema. Vocês podem dar uma olhadinha nesse artigo aqui, né, feito por esse Nicolas, né? Muito legal, ele deve ser monitor ou professor da USP. Eu tenho aqui um capacitor, tá, de placas paralelas. Eu tenho essa placa aqui, ó, com potencial V0. A placa aqui da esquerda com potencial V0, por exemplo, 10 volts, né? Aqui em cima eu tenho outra placa, 0 volts, e outra placa, 0 volts. Aqui nas esquinas, imagine que você tem um isolante bem fino, tá? Então, aqui na esquina, você tem um isolante bem fino, de forma que essa placa não encoste naquela, né? Não faz sentido uma placa de 100 volts estar encostada numa placa de 0 volts, você vai ter um curto-circuito, tá? Então, essas placas, elas estão separadas aqui nessas esquinas, por um isolante bem fino. E elas são bastante compridas, tá? Tanto aqui que elas são ditas infinitas. Bom, esse comprimento aqui, né, daqui até aqui é B, né? Então esse comprimento aqui é 2B. E esse comprimento aqui é A. Tá? Assim foi colocado no plano cartesiano, né? E o Z aqui é o eixo longitudinal. Bom, condições de contorno, então aqui tem 100 volts, imagine 100 graus, 100 graus, 0 graus e 0 graus. O que vai acontecer? Eu até já posso adiantar o que vai acontecer, né, aqui no final. Ui, não, descarta. Vamos chegar lá no final. Aqui, ó. O que vai acontecer? Ó, tipo, você tem 100 graus aqui, você tem 100 graus aqui, 0 graus aqui em cima, 0 graus aqui em cima. Né? Então, conforme você se afasta daqui, ou do lado esquerdo, né, você vai esfriando, né, até chegar numa temperatura aqui, que seria, não digo que é 0, né, porque 0 é aqui, né, para cá vai sempre esquentando um pouquinho, né, e aqui você vai chegando nessa temperatura que esses dois aqui conseguem deixar acima de 0. Né? Então, aqui vai ficar em mais ou menos 10 graus, se você olhar para a legenda aqui, né. Então, 0 graus é tudo que é azul escuro, né, o azul entre 0 e 10 graus está aqui, né, entre 20 e 30 está aqui, então aqui está em torno de 20, né, depois 30 e 40, né, e 100 é tudo que está vermelho. Né, vejam que não tem vermelho, né, vermelho seria só aqui, na borda, né, para dentro já fica mais frio, né, fica de 100 para menos. Bom, mas entendemos conceitualmente, mas como calcular isso, né? Então, nós temos um problema de Laplace envolvido, né? E Laplace só encontra a solução em regime permanente, não pega o transitório. Tá? É a equação do calor, né? A equação da difusão, que nós vamos ver na próxima aula, é que pega o transitório. Aqui nós temos uma condição de contorno, que eu já falei, que é 0 e V0, né? Então, para todo x, e para o y igual a A,
Onde que está todo x e y igual a A? Está aqui, ó. Para todo x e y igual a A, eu tenho 0 volts. Aqui em cima. É claro que é todo Z também, mas a gente está pegando uma fatia só, então é um problema 2D. Depois, para todo x e y igual a 0, ou seja, aqui embaixo, é 0 volts. Aqui, 0 volts. Depois, para x menos b, mas para todo y, tá? Então é esse pedaço aqui, ó. Para x menos b, é esse pedaço aqui, ó. Aqui é x igual a menos b. Até lá no fundo, né? É V0. E depois o para x igual a b, que é o lado de cá, e todo y dentro da altura, né, que ele tem, é igual a V0. Tá, então nós temos V0 numa placa, V0 na outra, né? O resto tudo é 0 volts. Tá? Ou como se fosse 100 graus, o resto tudo é 0 graus. Bom, vamos resolver essa equação de Laplace aqui. A solução que eu vou supor ser correta é essa daqui. Tá? Eu teria que tentar, no mínimo, com duas possibilidades, né? Com aquela possibilidade do sigma igual a 0, mas isso eu vou deixar para vocês ou a gente faz mais para frente. Tá? Eu já sei que essa é a solução, mas eu tenho 3 possibilidades de solução. Bom, vou escolher, né, agora o sigma maior do que 0. O sigma maior do que 0 são essas duas equações, né, com o seno hiperbólico aqui na região do x e com o seno e cosseno na região do y. E agora que o bicho começa a pegar, né, eu vou ter que aplicar as condições de contorno, né, porque o meu grande objetivo é descobrir quanto que vale A, B, C, D e todos os raízes, claro que os raízes de delta são igual, né, mas todos os raízes de delta não, sigma. Então eu tenho 2 equações e quero encontrar 5 incógnitas, né? Não é bem assim, a gente vai ter mais equações, vocês vão ver. Bom, a primeira condição de contorno, eu vou começar sempre pelo mais fácil para não me desanimar, tá? Eu vou pegar essa aqui de baixo, ó, essa aqui de baixo, ó. Aqui eu tenho o que supondo que a minha solução, de novo, né, a minha solução V é igual a um x de x. Vou escrever melhor isso ali. Supondo não, a gente já está garantindo, né, que a solução V de x e de y, ela é um x de x vezes um y de y. Tá? E como eu quero trabalhar agora com a solução y, por quê? Porque ela é mais fácil, né? Porque aqui em y, vou voltar uma só para ver a condição de contorno. Eu vou pegar essa verdinha aqui, ó. Para todo y, não, aqui é para todo x, e aqui é para todo x, eu quero uma que seja função de y, tá? Então posso pegar uma dessas duas aqui, ó. Aqui é para todo y, para todo y. Tá? E aqui para o y igual a 0. Vamos ver aqui que eu ainda não me decidi, tá? Eu tenho y, que é essa segunda, igual a c seno de raiz de delta y mais d cosseno de raiz de delta y. É isso que eu tenho aqui, ó. É a mesma equação. Essa equação é exatamente a mesma que essa daqui, tá? Só que eu vou pegar no y igual a 0. Y igual a 0 está aqui embaixo mesmo. O y igual a 0 está aqui. Ó, nesse trecho aqui, o y é igual a 0. Mas o x pode ser livre. O y é 0. Tá? Bom,
Se o y é zero, eu tenho y de zero, né? Igual a c seno de raiz de sigma vezes y0, mais d cosseno de raiz de sigma vezes y0. Bom, seno de zero eu sei quanto que é. Zero. Não, então, ele foi embora junto com o c. Não estou dizendo que o c é zero. Agora eu estou dizendo que o d cosseno de raiz de alfa vezes zero é igual a y0, né? E y0 é a tensão que tem aqui embaixo. Tá? Ela independe de x. A tensão que tem ali embaixo é zero. Tá? Então, eu vou dizer que D igual... Então, eu cheguei à conclusão que D igual a zero. Tá? Então, isso já vai diminuir o comprimento da minha equação. Bom, depois eu vou fazer as contas para y igual a A. Tá? Y, a mesma equação aqui, ó. C seno de raiz de sigma vezes A, mais D, babá. Só que o D vale zero, né? Então, não coloco nada para lá. Já sei que o D é igual a zero. Eu sei que aqui em cima o potencial é zero. Então, o V de x e de y é zero. Bom, então, se o potencial é zero, eu igualo tudo isso ali a zero. Passo o C dividindo, né? Eu não vou ficar satisfeito com a solução C igual a zero, né? É muito trivial. Eu passo o C dividindo, daí ele some. E quando que o seno de raiz de sigma vezes A é igual a zero? Ele é igual a zero quando ele for o múltiplo de π, né? Quando que o seno de um ângulo é igual a zero? Eu sei que aqui eu meço os senos, ele é igual a zero aqui e aqui, né? Em zero, em π, em 2π, em 3π e assim vai, ou ângulos negativos. Então, ele vai ser zero, essa relação é verdadeira, quando isso aqui acontecer, quando raiz de sigma vezes A for igual a n vezes π. E aqui eu encontrei o sigma, vejam, né? Sigma é igual a n quadrado, π ao quadrado sobre A ao quadrado. Lembrem-se do que é A. A é essa altura aqui, ó. Isso aqui é A. O n é o número 1, o número 2, o número 3, né? Conforme eu vou dando 1π, 2π, 3π. Então, n é um número natural, né? Natural não, um número inteiro, ele pode ser positivo ou negativo. Bom, descobri o sigma. Não descobri o C, mas descobri o sigma. Bom, peguei a condição de contorno de cima, a condição de contorno de baixo, agora vou ter que pegar as dos lados também, né? Tenho 4 condições de contorno. Muito bem. Eu sei, de novo, ó, V de x e de y é igual a x de x vezes y de y. O que eu consegui com y de y foi isso aqui, ó. Consegui descobrir que d é igual a zero, né? Só ficou isso aqui. Só ficou isso aqui. Tá? Ficou, então, C seno de raiz de sigma vezes y, né? Sendo raiz de sigma vamos voltar para cá, sendo raiz de sigma nπ sobre A. Raiz de sigma igual a nπ sobre A. Isso aqui tá, raiz, lambda n é igual a raiz de sigma, que é igual a nπ sobre A. Bom, eu simplesmente substituí, coloquei esse lambda n aqui, tá? Porque daí vai ser lambda 1, lambda 2, lambda 3. Seria melhor do que colocar a raiz de sigma n, tá? Fica mais didático.
Tá, como eu troquei lambda n por sigma, eu coloquei aqui e aqui também, né? Porque aqui e aqui tem a raiz de sigma. Muito bem. Eu sei que do lado de cá, né, a tensão aqui, ó, por exemplo, aqui no meio, ela é igual à tensão aqui, ó. Por exemplo, se aqui tem 100 e aqui tem 100, vamos supor que aqui nessa linha seja uma equipotencial de 50 volts, né? Do lado de cá também vai ser 50, porque o problema é simétrico, tá? Se o problema é simétrico, né, F, né, eu tenho aqui que F de x igual a F de menos x. Então, a minha solução ela é uma função par. Se ela é uma função par, esse A precisa ser igual a zero, tá? Porque o seno hiperbólico é uma função ímpar e o cosseno hiperbólico é uma função par. Já vamos ver isso, tá? Vamos ver isso aqui, ó. Vamos ver primeiro cosseno e cosseno, depois seno hiperbólico e cosseno hiperbólico. Cosseno de x, cosseno de x. Vou fazer aqui de menos 3, menos 5 até 5. O que vocês percebem aqui no seno, que é o azul, ó? O seno de 2, ele é igual ao menos seno de menos 2. Isso é uma função ímpar. Já o cosseno, ó, o cosseno de 2 é igual ao cosseno de menos 2. Isso é uma função par. Agora eu vou fazer com o hiperbólico. E vou fazer de menos 2 a 2, porque ela já ficou grande, muito rápida, menos 2 a 2. Eu percebo aqui, ó, que o cosseno de menos 1,2 é igual ao cosseno de 1,2. Então, o cosseno é par. Já o seno é uma função ímpar. E aqui eu percebo uma simetria par, porque é só pegar no B também, você consegue ver, ó, que a tensão em menos B é igual a tensão em B. Então, a simetria é par. Logo de arrancada, aí eu já digo não. Então, se a função é par, não pode ter seno hiperbólico, só pode ter cosseno. Logo, obrigatoriamente, aqui eu chego à conclusão que o A é igual a zero por simetria. Tá? E aí, V de x e de y fica resumido a isso aqui, ó. B cosseno, vezes C cosseno, B vezes C, nós vamos chamar de uma constante K. Tá? B é constante, C é constante, B vezes C é uma constante também. Vezes cosseno hiperbólico de lambda nx, vezes seno hiperbólico de lambda n vezes x. E aí nós encontramos a solução. Nada bonita ainda, mas já bem mais fácil, né? Esse termo somatório ele foi introduzido por causa daqueles NPs, né? Existem vários Ns, né? Infinitos, na verdade. Né? Essa é a solução. Nós temos que descobrir esse termo agora, Kn. Aqui. Gustavo e Luiz Eduardo, até aqui, dá para engolir ou... Tá dando, meio seco, mas tá. É? E Gustavo, como é que tá aí? Tá indo? Beleza. Não, é meio seco mesmo, isso não é fácil. Bom, nós chegamos nesse V de x e de y. Agora vamos pegar uma condição de contorno aqui, né? Aqui igual a B. Poderia pegar em menos B,
né? Veja que até agora nós não aplicamos as condições de contorno ainda em x, né? Nós chegamos de perto lá com aquela simetria. Agora, v de b e de y é igual a kn cosseno, né, de lambda n. Aqui era x, né? Quando aqui era x, tá? Estou aplicando uma condição de contorno, tá? Eu sei que tudo isso aqui é igual a V0. Essa é a condição de contorno, é igual a 100 volts, por exemplo, a tensão constante que você determinar. Aqui foi dado uma letra V0. O problema todo aqui é como determinar esse bendito desse Kn, né, a partir dessa igualdade aqui. Mas aí eu me lembro alguma coisa de Fourier, tá? E de valor médio. Como é que eu encontro o valor médio de uma função? Tá? Digita aqui no Google, né, você já vai descobrir. Vou colocar aqui, ó. Valor médio de uma função. Eu quero uma integral. Integral. Senão eu vou dar esse valor pronto. Imagens. Olha aqui, ó. O valor médio de uma função é 1 dividido pelo período, né, de 0 até o período da função de x. Tá? Por que eu falo em valor médio? Porque esse V0 aqui é um valor constante, né, que tem tudo a ver com um valor médio. Bom, como encontrar? Vamos lá. Se eu quero o valor médio de uma função seno, né? Essa daqui eu vou considerar como a amplitude da função seno. E veja que essa amplitude ainda ela está variável, né? Eu vou chamar tudo isso ali de Bn, né? Que é o que está aqui, ó. E agora eu vou dizer que tudo isso que está aqui na frente é igual a 1 sobre A, tá? 1 sobre A, o que que há? Há esse caminho aqui, ó, daqui até aqui, ó, tá? Daqui até aqui. 1 sobre A variando de menos, aqui eu até faria de 0 até A, né? A gente já vai descobrir por que é de menos A até A, tá? Variando de 0 até A, eu faria de 0 até A, porque nós estamos variando de 0 até A, de V0 vezes o seno de lambda n y de y. Tá? 1 sobre o período integral de 0 até o período, né, de V0 seno de tudo aquilo lá. Bom, agora esse 2 ele veio por conta do menos A até A, acho que a gente até vai tirar, ou vamos considerar e depois a gente vai ver por que eu particularmente colocaria 0 aqui, tá? Mas aqui esse 2 foi por conta que foi de 0 até A, então foi por questão de simetria.
E aí você foi seguindo aqui, resolvendo a integral. Tá? Aqui ficou menos cosseno de nπ. Né? Esse cosseno de nπ, ele é fácil de ser transformado nesse menos 1 elevado na n, né? Por quê? Porque o cosseno de nπ, ele horas é 0, horas é 1, horas é menos 1. Depois varia entre menos 1 e 1. Aliás, esse cosseno de nπ é sempre entre menos 1 e 1. Nunca é 0, né? Nunca é 0, porque cosseno de 0 é 1. Né? Então, ele é igual a menos 1 elevado na n. Então, esse cosseno foi substituído por menos 1 elevado na n. Tá? A integral foi resolvida, só esse cosseno foi substituído por menos 1 elevado na n. Bom, descobrimos, né, então, que Bn, nós já consideramos isso no passado assim, não descobrimos, isso nós consideramos, Bn igual àquilo ali. Tá? E que é igual a tudo isso daqui, que nós encontramos aqui. Ó. Então, Bn é isso aqui, e que é igual a tudo isso daqui. Isso que está no outro slide. Bom, imagine o seguinte agora, que eu considerasse apenas os n ímpares aqui, ó, porque os pares, o que vai acontecer? Imagine que esse n seja 2, né? Isso aqui vai dar 0. Então, só sobra os n ímpares. Tá? Se for ficar 1 menos 1 elevado na quarta, vai ficar 1 menos 1 que dá 0. Então, só tem n ímpar na jogada. Voltando aos primórdios, esse era o nosso V que nós queríamos determinar os Ks, né? E eu posso colocar o valor de Kn agora assim, ó, igual, né, ao somatório. No lugar do K, ou no lugar do, ou até no lugar de todo esse cara aqui, ó, eu posso escrever 1 menos 1, 1 menos menos 1 elevado a n, 2v0 sobre n π, né? Se é no lugar do K, eu tenho que dividir por esse cara aqui, ó, sobre cosseno hiperbólico de lambda nb vezes esse cara aqui, seno de lambda ny. Tá? Tudo isso aqui está escrito com uma letra muito mais bonita aqui embaixo. Deve, ó, o π tá aqui embaixo, tá? O n tá aqui dentro, ó, o π, o n. Tá? Daí você vai me pedir de onde saiu o 4v0. Bom, se você só considerar os n ímpares, né? Isso aqui vai ser 2, 2 vezes 2 vai dar esse 4, 4v0. Tá? Vezes o cosseno de lambda nx, né? Isso aqui é lambda nx, vezes o seno de lambda ny, dividido pelo cosseno hiperbólico de lambda nb. Só que o n só é ímpar. Eu vou substituir o n agora simplesmente por 2n menos 1, só para garantir que ele é ímpar sempre, tá? Não que antes não fosse garantido, porque ele foi garantindo aqui, mas essa não é uma notação tão formal. Agora eu posso deixar o n o valor que for, que isso aqui sempre dá ímpar, tá? n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E essa é a solução final, tá? Isso é o fim, tá? Esse é o fim. Esse é a tensão ou a temperatura em XY. E eu fiz
né? Eu coloquei isso aqui num software, tá? E ele me forneceu essas temperaturas aqui. Eu poderia também fazer um gráfico 3D, eu acho que ficaria legal, vou fazer agora. Deixa eu ver se está aqui, porque eu acabei de fazer isso aqui. Eu vou fazer um gráfico 3D também. Esse que eu fiz é um gráfico de contornos, agora eu vou fazer um 3D. Ainda bem que eu escrevi V de x e y lá em cima, porque isso vai me facilitar um monte, né? V de x e y, veja que eu coloquei A igual a 1, B igual a 1 e V igual a 100. Né? Então aqui eu vou fazer o V. Bom. Por que ele não me apareceu aqui? XY. Acho que ele não gostou muito de. Ah, tá. Ficou muito alta. Ficou muito alto. Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o X. Só que aqui ele não me dá acesso aos eixos. Posso fazer no MATLAB, né? Que fica. Mas esse aqui é o gráfico de contorno, que é o gráfico mais técnico, né? Desse V de XY que nós chegamos. Donda e Bevilacqua, o que eu peço aqui é se vocês conseguiram entender cada passo que eu fiz, não se vocês soubessem, não que vocês saibam fazer eles de novo, né? Conseguiram entender? Entender sim, professor, mas eu ia falar isso. Sozinho eu não vou conseguir fazer. Sim, sozinho. Ainda, pelo menos não já, né? Exato, exato. Nós vamos fazer na próxima aula a equação do calor, né? E que vai ajudar a entender melhor ainda essa daqui, tá? Nós poderíamos fazer isso aqui no MATLAB agora, né? Isso aqui eu acho que ajudaria, né? Esse somatório, né? Porque no MATCAD é muito fácil, né? No MATCAD você vem aqui e escreve assim, ó, somatório, e ele faz. Tá? Mas desenvolve um pouco a cabeça fazer com for esse somatório aí. Se alguém desse esse programa para fazer, vocês acham que conseguiriam fazer? Fazer um somatório assim? Somatório, sim, tranquilo. Que bom, que bom. Porque eu vou colocar no Moodle, né? Para resolver essa mesma, eu vou colocar as respostas, né? Mas sabe fazer gráfico de contornos no MATLAB ou não? Não, professor. Não, então eu vou ensinar agora. Tá. Eu vou, então, clear vars CLC. Vamos lá, vamos criar um gráfico 3D aqui. X vai variar linspace de -2 até 2. Colocar aqui uns 11 pontos. O y igual a x. E agora eu vou fazer, tem que fazer daí o mesh grid, não tem choro. Agora z igual a x, é tipo uma parábola aqui, né? Mas vocês vão ver que é um paraboloide, não uma parábola. Mais y ao quadrado. Se eu escrever surf, vai ser um gráfico de superfície, como vocês já devem estar habituados, né? Olha aqui, ó, superfície como a gente esperava, né? É um paraboloide. Concorda comigo? Até de -4 até Sim. 4. Não tem como não concordar, né? É um paraboloide. Tá? Não adianta nada mudar lá a escala, então deixa assim. Porque ele muda a escala também, então fica do mesmo jeitão. Agora eu vou fazer o mesmo gráfico de contorno. Contour. Primeiro eu vou fazer um contour 3, que é mais didático, mas não é técnico.
o didático sempre é melhor para aprender. Mas eu devo estar... Olha aqui, ó, você já entendeu, né, o que que é o contorno? O contorno são as alturas constantes da figura, né? Mas o gráfico técnico é esse aqui, ó. Contour somente, né? Opa. Tem ainda o Contour F, que eu já vou fazer no mesmo gráfico. Esse é o contour, apenas os contornos, né? E aqui o contour preenchido, né? Fillet, né? E o que eu gosto do contour também é quando eu coloco essa opção aqui, ó. Show ou text on. Aí aparece quanto que vale cada uma dessas alturas, sabe? É legal. Mas fica fácil de ver aqui que ele é que são um gráfico de linhas, curvas de nível. Né? Você ainda pode colocar o color bar, né? Vamos ver se aqui funciona o show text também, eu não sei, no contour F seria legal se aparecesse. Acho que no contour 3 também aparece. Executa. Ó, aqui aparece também. E no contour 3 eu vou colocar também o show text. Olha que maravilha. Esse é super didático, né? Não técnico, mas super didático. E esse aqui é melhor, né? Bom, esse aqui fica melhor para ver a temperatura, né? Mas poderia ser um gráfico assim para ver a temperatura, né? Ou até 3D para ver a temperatura. Por que não? Né? O problema é o somatório que você vai fazer dentro de um for. Mas vai contar bastante ponto para quem souber explicar, tá? Eu vou colocar como tarefa, né? E depois eu vou pedir para explicar e quem souber, quem me provar que fez, né? Vai ser bem remunerado em questão de nota. Tá certo? Beleza, professor. Beleza? Gustavo, fala alguma coisa, Gustavo? Fala, não escreve, diga. Vai tomar banho. Tá me ouvindo, professor? Agora eu tô te ouvindo. Aí. Acho que já me lembrei de você agora pela voz. É, Agora eu já me sim. lembrei. Sim. Não, beleza. É porque eu e o Luiz sempre faz juntos, né, também. Uhum. Daí, provavelmente, a gente vai fazer juntos. Podem fazer juntos, só tem que saber o que estão fazendo. Quando perguntar individualmente, vocês vão ter que saber responder. Só isso, eu Não, sei que eu vou beleza. saber. De boa, então. Então tá, então eu vou pedir para fazer isto no Moodle, tá? Vou dar um tempinho até a próxima aula, tá? Mas seria bom que vocês já começassem agora, enquanto as coisas estão frescas na cabeça, né? Desejo um ótimo final de semana para vocês aí e até a próxima aula, hein? Tchau, tchau. Valeu, Beleza, professor. valeu. Para você Até também. mais. Valeu, obrigado.